Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Antes de começarmos, essa história é dedicada à inscrita Raíssa Cláudia, que fez esse pedido especial. Deixe a sua ideia aqui também. E se você ama romances proibidos, intensos e cheios de segredos sobrenaturais, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender desde o primeiro segundo. Ela aceitou trabalhar em uma mansão isolada por desespero. Mas quando os olhos âmbar do patrão encontraram os dela, o destino gritou. Ele não era humano. E ela acabava de se tornar a única coisa no mundo que ele nunca poderia perder. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me diz, você acha que o amor sobrevive quando a verdade, toda a verdade, finalmente vem à tona? Quero saber suas teorias nos comentários. Vamos à história. A chuva batia contra as janelas da mansão Grimont como dedos impacientes. Corinne Tate apertou a alça da bolsa velha enquanto subia os degraus de pedra. A construção se erguia diante dela como uma criatura adormecida, gótica, imponente, cercada por árvores que pareciam inclinar-se para sussurrar segredos. Ela não acreditava em fantasmas. Mas algo naquele lugar a fazia questionar suas certezas. A porta se abriu antes que ela batesse. Um homem alto, de terno impecável e expressão neutra, observou-a de cima a baixo. Você é a nova empregada? Perguntou ele, sem emoção. Corinne Tate. Ela ergueu o queixo. Fui contratada pela agência. Ele acenou brevemente e se afastou. Corinne entrou. O interior era ainda mais impressionante. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo. Tapetes persas cobriam o piso de mármore negro. Tudo respirava riqueza antiga, poder silencioso. E então ela ouviu. Elijah Grimont estava no topo da escadaria, parado como uma estátua de mármore vivo. Alto, ombros largos, cabelos castanho escuros penteados com precisão militar. Usava um terno preto que parecia moldado ao corpo. Mas foram os olhos que a paralisaram. Âmbar intensos. Predatórios. Ele a observava como um lobo observa uma presa, imóvel, calculista, perigoso. Corinne sentiu o ar escapar dos pulmões. Elijah desceu os degraus devagar. Cada passo ecoava no silêncio. Ele não desviava o olhar, nem piscava. Ela engoliu em seco. Senhor Grimont, sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ele parou a 3 passos dela. Perto demais. Longe demais. Corinne Tate. Ele pronunciou o nome dela como quem prova vinho raro, 25 anos. Estudante de direito. Sem família próxima. Precisa do dinheiro. Ela piscou, surpresa. A agência lhe passou meus dados. Eu investigo quem entra na minha casa. A voz dele era grave, controlada, perigosa. Você vai trabalhar aqui, mas existem regras. Corinne cruzou os braços. Estou ouvindo. Os olhos âmbar se estreitaram levemente, como se ele não estivesse acostumado a ser confrontado. Não entre no segundo andar após o anoitecer. Não faça perguntas sobre minha vida pessoal. Não toque em nada que esteja trancado. E principalmente, ele deu um passo à frente. O cheiro dele a envolveu, amadeirado, selvagem, masculino. Não me provoque. O coração de Corinne acelerou. Ela deveria recuar, mas não o fez. Eu não tenho medo de você, Sr. Grimont. Mentira. Ela sentia o medo. Mas sentia algo mais. Algo quente, proibido, que pulsava entre eles como eletricidade viva. Elijah inclinou a cabeça, estudando-a. Um sorriso perigoso tocou seus lábios. Deveria ter. Ele se virou e subiu as escadas sem olhar para trás. Corinne ficou ali, tremendo. Não de frio. De algo que ela não sabia nomear. Os primeiros dias foram estranhos. A mansão era vasta demais para uma pessoa só. Corinne limpava salões que pareciam nunca ter sido usados. Organizava livros antigos em idiomas que não reconhecia. Polvilhava móveis de madeira escura que refletiam sua imagem como espelhos embaçados. E sentia que estava sendo observada. Sempre. Elijah aparecia nos momentos mais inesperados. Quando ela limpava a biblioteca, ele surgia na porta, imóvel, apenas observando. Quando ela arrumava a sala de jantar, o encontrava sentado na poltrona ao canto,
os olhos âmbar fixos nela. Ele nunca falava. Apenas olhava. E aquele olhar a consumia. Uma noite, Corinne acordou com sede. Desceu até a cozinha, descalça, vestindo apenas uma camisola simples de algodão. A mansão estava mergulhada em silêncio e sombras. Ela encheu um copo d'água. E então sentiu uma presença atrás dela. Corinne se virou devagar. Elijah estava encostado no batente da porta, braços cruzados. Usava apenas uma calça de pijama preta. O torso nu revelava músculos definidos, uma tatuagem tribal que serpenteava pelo ombro esquerdo. Mas foram os olhos que a prenderam. Eles brilhavam. Literalmente brilhavam no escuro, dourados, intensos, impossíveis. Você não deveria estar acordada, disse ele, a voz rouca. Corinne segurou o copo com mais força. Eu tive sede. Elijah empurrou-se da porta e caminhou até ela. Devagar, como um predador que saboreia a aproximação. Parou tão perto que ela sentiu o calor irradiando do corpo dele. Você sente, não é? Ele inclinou a cabeça, os olhos descendo até os lábios dela. Essa tensão. Essa fome. O coração de Corinne martelava. Eu não sei do que está falando. Mentirosa. Ele ergueu a mão, os dedos roçando a lateral do rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. Seu corpo sabe. Seu coração dispara quando estou perto. Seu cheiro muda. Ela piscou. Meu cheiro? Elijah sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era fome. Você não faz ideia do que é, Corinne. Ele se aproximou mais, os lábios quase tocando a orelha dela. Nem do que eu sou. Ela tremeu. Então me diga. Por um momento, ele pareceu considerar. Os olhos âmbar se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Não, ele recuou bruscamente, como se o toque dela queimasse. Ainda não. E então ele desapareceu na escuridão do corredor. Corinne ficou ali, sozinha, o copo tremendo em sua mão. O que diabos estava acontecendo? Na manhã seguinte, Corinne decidiu investigar. Esperou Elijah sair para uma reunião, e subiu até o segundo andar. A área proibida. O corredor era longo, forrado com tapetes vermelhos desgastados pelo tempo. Quadros antigos cobriam as paredes, retratos de homens e mulheres de olhar penetrante. Todos tinham algo em comum. Olhos âmbar. Ela parou diante de uma porta dupla ao final do corredor. Empurrou-a devagar. O escritório de Elijah. Escuro. Imponente. Cheirava a couro e madeira envelhecida. Corinne entrou. Havia uma mesa enorme no centro, coberta de papéis e mapas. Ela se aproximou, curiosa. E então viu fotos. Dezenas delas. Mulheres. Todas parecidas com ela, cabelos castanhos, pele clara, traços delicados. O sangue de Corinne gelou. Eu disse para não entrar aqui. Ela se virou bruscamente. Elijah estava na porta. Mas algo estava diferente. Ele parecia maior, mais perigoso. Os olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E então ela ouviu um rosnado, baixo, gutural, vindo dele. Saia. Agora, a voz dele era áspera, quase animalesca. Corinne recuou, o coração disparado. Quem são essas mulheres? Elijah avançou. Eu disse, saia. O rugido ecoou pela mansão inteira. Corinne correu. Desceu as escadas tropeçando, o pânico cegando sua razão. Alcançou seu quarto, trancou a porta, encostou-se nela, ofegante. O que ela tinha visto? O que ele era? E por que, apesar do terror, uma parte dela ainda queria voltar? Naquela noite, Corinne não conseguiu dormir, porque do lado de fora de sua porta, ela ouvia passos. Lentos, ritmados, e o som inconfundível de algo arranhando a madeira. Corinne não dormiu. Ficou sentada na cama, abraçando os joelhos, olhos fixos na porta trancada. Os passos haviam cessado perto do amanhecer, mas o som das garras arranhando a madeira ainda ecoava em sua mente. Garras. Não unhas. Garras. Quando a luz cinzenta da manhã finalmente invadiu o quarto, ela se levantou.
cada músculo tenso. Aproximou-se da porta devagar, a mão tremendo sobre a maçaneta. Respirou fundo. Abriu. O corredor estava vazio, mas no chão, diante de sua porta, havia marcas. Profundas. Irregulares. Cortadas na madeira antiga como se algo muito pesado, muito forte, tivesse esperado ali a noite toda. Corine engoliu em seco. Isso não era normal. Nada naquela mansão era normal. Ela desceu para a cozinha determinada a pedir demissão. O dinheiro não valia sua sanidade. Mas quando entrou, encontrou alguém que não esperava. Uma mulher. Jovem, talvez 30 anos, de cabelos negros curtos e olhos escuros afiados. Usava jeans e uma jaqueta de couro gasta. Bebia café diretamente da cafeteira, ignorando a xícara ao lado. Ela olhou para Corine e sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Era avaliativo. Então você é a nova. A voz tinha um sotaque leve, indefinido, durou mais que as outras. Impressionante. Corine franziu o senho. Quem é você? Mara Voz. Ela pousou a cafeteira, consultora de segurança do Sr. Grimont. Entre outras coisas. Segurança contra o quê? Mara riu. Um som seco, sem humor. Contra tudo que pessoas como você nem sabem que existe. Antes que Corine pudesse responder, Elijah entrou na cozinha. Ele parecia diferente à luz do dia, controlado novamente, impecável no terno cinza escuro. Mas quando os olhos âmbar encontraram os dela, Corine viu algo selvagem escondido nas profundezas. Algo que reconhecia o que havia feito na noite anterior. Mara, saia. A ordem foi dita em tom casual, mas carregava autoridade absoluta. Mara ergueu as mãos em rendição falsa, e saiu, não sem antes lançar um último olhar enigmático para Corine. O silêncio se instalou. Elijah serviu-se de café. Não olhou para ela. Peço desculpas pelo susto de ontem. Corine cruzou os braços. Que tipo de desculpa é essa? Você rugiu para mim. E à noite, ela hesitou. Havia algo na minha porta. Ele ficou imóvel. A xícara parou a meio caminho dos lábios. Você ouviu passos. Ouvi arranhões. Elijah fechou os olhos brevemente. Quando os abriu, havia algo parecido com dor neles. Você precisa sair desta casa, Corine. Ela piscou, surpresa. O quê? Vou pagar o dobro do acordado. Mas você precisa ir. Hoje. Corine sentiu algo se contrair no peito. Raiva. Confusão. E estranhamente, rejeição. Por quê? Por causa das fotos. Quem eram aquelas mulheres? Ninguém. A resposta veio rápida demais. Mentira. Elas se pareciam comigo. Todas. Elijah colocou a xícara na bancada com força controlada. Virou-se para ela, e pela primeira vez, Corine viu algo próximo de desespero em seu rosto. Porque eu não consigo me controlar perto de você. A confissão saiu baixa, perigosa, e se eu perder o controle, eu vou machucá-la. Corine deveria ter sentido medo. Mas o que sentiu foi calor. Você não vai. Você não sabe disso. Eu sei. Ela deu um passo à frente, desafiando cada instinto de sobrevivência. Não sei o que você é, Elijah. Mas sei que na noite passada, o que quer que estivesse do lado de fora da minha porta, não entrou. Os olhos dele escureceram. Porque eu ainda tenho um fio de controle. Então não perca. Por um longo momento, eles apenas se encararam. A tensão era palpável, elétrica, sufocante. Elijah quebrou primeiro. Virou-se e saiu da cozinha. Mas antes de desaparecer, ele disse: fique longe do bosque. Não importa o que ouça. Não importa o que veja. Nunca entre no bosque. E então ele se foi. Corine passou o dia tentando trabalhar. Mas sua mente voltava sempre para as fotos. Para os olhos brilhantes. Para o rosnado impossível. À tarde, enquanto limpava a biblioteca, encontrou algo. Um livro antigo, encadernado em couro negro. Estava meio escondido entre volumes de filosofia. A capa não tinha título, apenas um símbolo prateado gravado, um lobo uivando para a lua. Ela abriu. As páginas eram manuscritas, em tinta que parecia marrom avermelhada.
A caligrafia era elaborada, antiga. E então ela leu. Os Lincãs primordiais são a linhagem original, nascidos da fúria da lua e do sangue da terra. Não são amaldiçoados. São escolhidos. O Alfa Supremo governa com poder absoluto. Sua força é lenda. Sua fúria é morte. E quando encontra sua parceira destinada, o vínculo é eterno, irrevogável, sagrado. O livro escorregou das mãos de Corine. Lincãs. Lobisomens. Não. Impossível. Mas as peças começavam a se encaixar. Os olhos que brilhavam. O rosnado. As garras. O aviso sobre o bosque. Elijah Grimont não era humano. Ela deveria correr. Mas em vez disso, virou a página. E viu um desenho. Um lobo enorme, negro como a noite, com olhos dourados, e uma marca em forma de V nas costas. Embaixo, uma única palavra em latim. Astaroth. Você não deveria ter encontrado isso. Corine saltou, o coração disparado. Mara estava na porta da biblioteca, braços cruzados, expressão séria. O que é Astaroth? Corine perguntou, a voz trêmula. Mara entrou na sala, fechando a porta atrás de si. É o que você acha que é. É o lobo dele. O mais poderoso que já existiu. Então é verdade. Ele é um Lincã primordial. Sim, Mara sentou-se numa poltrona, observando Corine com atenção. E você é a pior coisa que poderia ter acontecido a ele. Corine franziu o senho. Como assim? Você é a parceira dele. A destinada. A única mulher no mundo inteiro que o lobo reconhece como sua. Mara inclinou a cabeça. Por isso ele está perdendo o controle. Por isso você precisa sair. E as outras mulheres nas fotos? Tentativas. Mara suspirou. Elijah tentou enganar o destino por décadas. Procurou mulheres parecidas com você, achando que isso satisfaria o lobo. Nunca funcionou. E então, você apareceu. A verdadeira. Corine sentou-se lentamente, processando. Eu não acredito em destino. Não importa. O lobo acredita. E quando um alfa primordial encontra sua parceira, Mara parou, escolhendo as palavras, ele se torna obcecado. Possessivo. Violento com qualquer um que se aproxime dela. Não há lógica. Não há controle. Apenas instinto. E o que acontece se ele me reivindicar? Mara segurou o olhar dela. Você deixa de ser humana. O ar saiu dos pulmões de Corine. Ele vai me transformar? Eventualmente. Após o vínculo. É a única forma de uma humana sobreviver ao acasalamento com um primordial. Mara se levantou. Mas Elijah está lutando contra isso. Ele não quer essa vida para você. Por isso tentou te afastar. Corine olhou para o livro aberto, para o desenho do lobo. E se eu não quiser ir? Mara sorriu. Triste. Então reze para que o amor dele seja mais forte que o instinto da besta. Ela saiu da biblioteca, deixando Corine sozinha, com o livro, e um medo que já não sabia se era real, ou desejo disfarçado. Naquela noite, Corine não voltou para o quarto. Foi até o bosque. Parou na borda, onde as árvores se tornavam densas, e a escuridão era absoluta. O vento trazia um cheiro selvagem, de terra, e musgo, e algo mais, algo animalesco. Por que você está aqui? Ela se virou. Elijah estava a poucos metros, surgido do nada. Usava apenas calças escuras. O torso não revelava músculos tensos, a tatuagem tribal que agora ela reconhecia como marcas de clã. Os olhos dele brilhavam dourados na escuridão. Eu sei o que você é. A voz dela saiu firme, surpreendendo a ambos. Elijah ficou imóvel. Mara falou. Sim. E você não correu? Não. Ele deu um passo à frente. Perigoso. Então você é tola, ou suicida. Corine ergueu o queixo. Ou talvez eu só queira a verdade. Toda ela. Os olhos dele se estreitaram. A verdade é que você é minha. A voz saiu rouca, quase gutural. Meu lobo sentiu você, no segundo em que pisou nesta casa. E desde então, cada fibra do meu ser, quer te reivindicar, te marcar, te fazer minha de todas as formas possíveis. Corine tremeu. Mas não de medo. E o que você quer, Elijah? Não o lobo. Você.
Ele fechou a distância entre eles em 2 passos. Segurou o rosto dela com ambas as mãos, o toque surpreendentemente gentil. Eu quero que você seja livre, que viva uma vida normal, que não seja arrastada para este mundo de escuridão e sangue. Os olhos dele ardiam, mas eu também te quero tanto que está me matando. Então me escolha. Não é tão simples. É sim. Ele inclinou a testa contra a dela. Se eu te escolher, Corine, não haverá volta. Astaroth vai te reivindicar, e eu não sei se conseguirei ser gentil quando isso acontecer. Ela fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro selvagem que agora fazia sentido. Eu não estou pedindo gentileza. Elijah rosnou baixo. E então a beijou. Foi fome. Desespero. Anos de solidão derramados em um único momento. Ele a puxou contra o corpo, as mãos descendo pela cintura, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Corine respondeu com a mesma intensidade, os dedos afundando nos cabelos dele, sentindo pela primeira vez o poder bruto que ele escondia. Quando se separaram, ambos ofegantes, os olhos de Elijah brilhavam como brasas. Você acabou de assinar seu destino. Ele sussurrou contra os lábios dela. Eu sei. E então, da escuridão do bosque, veio um uivo. Longo. Selvagem. Territorial. Elijah ficou rígido. Virou-se para as árvores, o corpo inteiro em alerta. Não, a voz dele era rouca de fúria. Não agora. Corine segurou o braço dele. O que foi? Ele a encarou, e pela primeira vez, ela viu medo genuíno em seus olhos. Eles sabem que você está aqui. Ele a empurrou em direção à mansão. Corra! E então Elijah se transformou. A mudança foi brutal. Os ossos estalaram. A pele se rasgou. E onde antes estava um homem, agora havia uma besta. Enorme. Negra. Aterrorizante. Astaroth virou a cabeça para ela, os olhos dourados fixos, e rosnou. Mas não era ameaça. Era proteção. Outro uivo ecoou. E então, das sombras, surgiram outros lobos. 5 deles. Menores que Astaroth, mas ainda mortais. E todos tinham os olhos fixos em Corine. Corine correu. As pernas ardiam. O coração martelava contra as costelas. Atrás dela, o som de rosnados e mandíbulas estalando rasgava a noite. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas ela olhou. E viu o inferno se desdobrar. Astaroth era pura violência. O lobo negro gigantesco se movia como sombra líquida, interceptando os atacantes antes que alcançassem Corine. Presas brilhavam sob a lua. Garras rasgavam. Sangue respingava na grama. Um dos lobos menores tentou contorná-lo. Astaroth rosnou, um som que fez o chão tremer, e saltou. 300 quilos de fúria primordial esmagaram a criatura contra o solo. Houve um estalo horrível. Um grito agudo que se transformou em silêncio. Corine tropeçou. Caiu. As mãos rasparam na terra. O pânico cegava sua razão. Levante. Levante. Ela se ergueu, mas era tarde. Um lobo cinza surgiu das árvores à sua direita. Olhos vermelhos. Baba escorrendo das presas. Ele avançou, as garras mirando sua garganta. Corine gritou. E então Astaroth estava ali. Surgiu entre ela e a morte como uma muralha viva. Pegou o lobo cinza pelo pescoço e o arremessou contra uma árvore. O impacto rachou o tronco. O corpo despencou. Inerte. Astaroth virou-se para Corine. Os olhos dourados ardiam. A pelagem negra estava manchada de vermelho. Ele avançou, e todo o instinto humano dela gritou para correr. Mas ela não correu. O lobo parou a centímetros dela, tão perto que ela sentiu o calor irradiando do corpo imenso. Ele inclinou a cabeça, farejando-a. O focinho roçou seu pescoço, sua clavícula. Corine tremeu. Não era Elijah quem a observava. Era Astaroth. E ele estava decidindo. Elijah, sua voz saiu fraca. Eu sei que você está aí. Por favor. O lobo rosnou baixo. Mas então algo mudou em seus olhos. Um lampejo de humanidade atravessou o dourado selvagem. Ele recuou. Virou-se de costas para ela, protegendo-a, e rugiu para a escuridão. O som ecoou pela floresta inteira.
uma declaração absoluta de domínio. Os lobos restantes hesitaram. Depois recuaram. E finalmente fugiram, desaparecendo entre as árvores. Astaroth observou até ter certeza de que não havia mais ameaças. Então desabou. A transformação de volta foi ainda mais brutal. Ossos se reposicionando, músculos se contraindo, pelos retraindo. E então era Elijah novamente, nu, sangrando, de joelhos no chão. Corine correu até ele. Você está ferido. Vou curar. A voz dele estava rouca, exausta. Sempre curó. Ela tocou o ombro dele, onde uma garra havia rasgado a pele. Mas enquanto observava, o ferimento começou a fechar, lentamente, mas fechando. Meu Deus! Elijah ergueu o rosto para ela. Havia sangue em seus lábios, exaustão em seus olhos. Mas também algo mais. Alívio. Você está bem. Ele tocou o rosto dela com mãos trêmulas. Graças aos deuses, você está bem. Quem eram eles? Dissidentes. Ele cuspiu sangue. Membros de clãs rivais que não aceitam minha liderança. Eles sentiram seu cheiro. Sabem o que você é para mim. Corine ajudou-o a se levantar. E o que eu sou? Elijah a encarou. E pela primeira vez, não tentou esconder. Minha fraqueza e minha força. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. A única coisa neste mundo que eu não posso perder. Mara os encontrou na entrada da mansão. Ela avaliou Elijah, nu, coberto de sangue, e Corine, pálida, tremendo, e suspirou. Então aconteceu. Eles atacaram. Elijah aceitou o roupão que ela lhe ofereceu. 5. Do clã Havok, pelo cheiro. Merda. Mara passou a mão pelo cabelo. Eles estão testando você. Querem ver se o boato é verdade. Que boato? Corine perguntou. Mara e Elijah trocaram um olhar. Que o Alfa Supremo encontrou sua parceira. Mara cruzou os braços, e que isso torna vulnerável. Corine sentiu o estômago afundar. Eu sou um alvo. Você é uma alavanca. Elijah caminhou até a lareira, observando as chamas. Eles sabem que eu faria qualquer coisa para protegê-la. Isso me torna previsível, fraco. Então me use como isca. As palavras saíram antes que Corine pudesse pensar. Elijah virou-se tão rápido que ela recuou. Nunca. A voz era rosnado puro. Nunca diga isso novamente. Mas se eles querem me usar contra você, eu vou matá-los. Ele avançou. Todos eles. Vou caçar cada membro do clã Havok e arrancar suas gargantas com meus próprios dentes. Os olhos dele brilhavam novamente. Ninguém toca em você. Ninguém. Mara colocou uma mão no ombro dele. Elijah, controle-se. Ele tremeu. Respirou fundo. Lentamente, a humanidade voltou ao seu rosto. Desculpe. Ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. Eu preciso de um momento. Ele subiu as escadas, deixando Corine e Mara sozinhas. Mara serviu 2 copos de uísque. Ofereceu um a Corine. Você vai precisar. Corine bebeu. O líquido queimou, mas ajudou a acalmar os nervos. Ele está ficando pior, não está? Sim. Mara não adoçou a resposta. Quanto mais tempo vocês passam juntos sem completar o vínculo, mais o lobo assume. É a natureza dele. Proteção, posse, instinto. E como completa o vínculo? Mara a estudou. Você tem certeza de que quer saber? Sim. Ele morde você. Bem, Mara bebeu seu próprio copo, durante o momento mais íntimo. A mordida injeta enzimas que alteram seu DNA. A transformação começa imediatamente. Leva dias. É doloroso. Mas quando termina, você se torna uma deles. Corine sentou-se pesadamente. E se eu não quiser? Então você precisa ir. Agora. Hoje à noite, Mara inclinou-se para frente, porque o lobo está chegando perto do limite. E quando passar desse limite, Elijah não terá mais escolha. Astaroth vai tomar o controle e reivindicar você de qualquer forma. Ele me machucaria. Não intencionalmente. Mas um Lincoln primordial em frenesi de acasalamento não é gentil. E um corpo humano não aguenta. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Corine olhou para o teto, imaginando Elijah em algum quarto acima, lutando contra si mesmo.
lutando pelo direito dela de escolher. Quanto tempo ele tem? Dias. Talvez uma semana. Mara se levantou. Pense bem, Corine. Porque quando a decisão for tomada, não há volta. Ela saiu, deixando Corine sozinha com o peso impossível da escolha. Corine não dormiu aquela noite. Ficou na biblioteca, folheando o livro antigo sobre Lincãs. Leu sobre hierarquias, sobre os rituais de acasalamento, sobre as primordiais fêmeas, raras, poderosas, reverenciadas. Se ela aceitasse, não seria apenas a parceira de Elijah. Seria uma alfa. Governaria ao lado dele. Teria poder, força, imortalidade. Mas perderia sua humanidade. Ela fechou o livro quando o sol começou a nascer. E subiu até o quarto de Elijah. Bateu na porta. Silêncio. Abriu devagar. O quarto era austero. Cama grande. Paredes escuras. Janelas enormes que davam para o bosque. E Elijah, de pé diante da janela, observando as árvores. Ele vestia apenas calças de pijama. As costas musculosas estavam tensas. E ela podia ver a tatuagem completamente agora. Não era só tribal. Era o desenho de Astaroth. O lobo que vivia dentro dele. Eu senti você subir as escadas. Ele não virou. Seu coração está acelerado. Corine fechou a porta atrás de si. Eu tomei uma decisão. Ele ficou rígido. Corine, me escute. Ela caminhou até ficar ao lado dele, olhando pela janela também. Eu poderia fugir. Deveria fugir. Qualquer pessoa faria isso. Sim. Mas então eu pensei. Ela virou-se para ele. Em tudo que eu sempre quis. Liberdade. Poder de escolha. Força para não depender de ninguém. Elijah finalmente olhou para ela. E percebi que com você, eu teria tudo isso. Não como sua posse, mas como sua igual. Ela tocou o peito dele, sentindo o coração disparado sob a palma. Mara me disse. Eu me tornaria uma alfa. Teria poder próprio. Os olhos âmbar se arregalaram. Você está dizendo que eu escolho você. As palavras saíram firmes. Escolho este mundo. Esta vida. Ela se aproximou. Escolho ser sua. Elijah tremeu. As mãos dele subiram, segurando o rosto dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Você entende o que está aceitando? Não há divórcio. Não há separação. Quando o vínculo for feito, é para sempre. Eu sei. E você ainda quer isso. Eu quero você. Algo quebrou dentro dele. Elijah a puxou contra o corpo. Os lábios tomando os dela com fome desesperada. As mãos dela subiram pelos ombros dele, sentindo os músculos se contraírem. Ele a ergueu. Ela enlaçou as pernas na cintura dele. Ele caminhou até a cama, depositando-a com cuidado que contrastava com a intensidade do beijo. Ainda não. Ele ofegou contra os lábios dela. Não hoje. Você precisa ter certeza absoluta. Eu tenho. Não. Ele recuou, os olhos ardendo. Você precisa ver tudo antes. O mundo Lincoln. A política. Os perigos. Ele passou o polegar pelos lábios dela. Vou te dar uma semana. Se depois de conhecer tudo, você ainda quiser, eu vou te reivindicar. Corine segurou o rosto dele. Uma semana. Uma semana. Ele a beijou novamente. Devagar desta vez. Promessa e agonia misturadas. Quando se separaram, ela viu algo nos olhos dele que não tinha visto antes. Esperança. Mas nenhum deles sabia. Do lado de fora da mansão, escondido entre as árvores, um lobo os observava. Pelagem prateada. Olhos azuis como gelo. Ele farejou o ar. E sorriu, tanto quanto um lobo pode sorrir. A parceira do Alfa estava decidindo se juntar à matilha. Perfeito. Porque quando ela se transformasse, quando estivesse vulnerável, seria tão fácil matá-la. E sem sua parceira, Elijah Grimont cairia. O lobo prateado desapareceu na névoa matinal. A caçada estava apenas começando. Corine acordou com um cheiro de café, e algo mais, carne assada, ovos, pão fresco. Desceu as escadas ainda zonza, o corpo lembrando da intensidade da noite anterior. Não haviam consumado nada,
mas o beijo de Elijah ainda queimava em seus lábios. A cozinha estava cheia. Mara estava sentada à mesa, ao lado de dois homens que Corinne nunca tinha visto. Um deles era imenso, facilmente 2 metros de altura, ombros largos como portas, cabelos loiros cortados rente ao couro cabeludo. Olhos azuis frios que a mediram em um segundo. O outro era mais esguio, moreno, traços mediterrâneos. Sorriu quando ela entrou, mas o sorriso não alcançou os olhos escuros. A famosa parceira. O moreno se levantou, estendendo a mão. Dante Corsini. Conselheiro do clã Sul. Corinne apertou a mão dele. O toque era quente, firme. Corinne Tate. Eu sei. Dante puxou uma cadeira para ela. Todos sabem. Seu nome está em todas as bocas das 5 regiões. O gigante loiro bufou. Ignore Dante. Ele adora dramalhão. Ele estendeu uma mão enorme. Bjorn Aldorsen. Conselheiro do clã Norte. Corinne apertou, surpreendida com a gentileza do toque apesar do tamanho. Prazer. O prazer é nosso. Bjorn serviu café para ela. Faz 3 séculos que esperamos por este dia. Ela piscou. 3 séculos. Desde a última parceira de um Alfa Supremo. Mara explicou, mastigando torrada. A linhagem Grimont governou sozinha por tempo demais. Era hora de uma alfa feminina surgir. Corinne sentou-se lentamente. Vocês falam como se eu já tivesse aceitado completamente. Você não aceitou? Dante inclinou a cabeça. Porque seu cheiro mudou. Está misturado com o dele. Significa que houve contato íntimo. Corinne corou. Nós apenas nos beijamos. Bjorn riu, um som trovejante. Apenas. Querida, para um Lincoln primordial, um beijo com a parceira destinada é mais íntimo que humanos fazendo aquilo. Vocês trocaram essências. O vínculo está começando, mesmo sem a mordida. Antes que Corinne pudesse processar isso, Elijah entrou. Ele parecia cansado, olheiras profundas, mandíbula tensa. Mas quando viu Corinne, algo suavizou em seu rosto. Vocês chegaram cedo, ele disse aos conselheiros, servindo-se de café. A situação exige. Dante ficou sério. O ataque de ontem não foi isolado. Elijah. Havok está mobilizando os clãs menores. Eles querem uma guerra de sucessão. Elijah socou a bancada. O mármore rachou. Eu sou o Alfa Supremo por direito de sangue e conquista. Ninguém me desafia. Eles dizem que você está fraco. Bjorn falou baixo. Que sua obsessão por uma humana te tornou vulnerável. Os olhos de Elijah brilharam dourado. Digam a Havok que se ele quer meu título, venha buscá-lo pessoalmente. Vou arrancar sua coluna e usá-la como cetro. O silêncio caiu pesado. Corinne observava tudo, processando. Este era o mundo de Elijah. Poder, violência, política brutal. E se ela aceitasse, seria o dela também. A outra opção, Mara falou, quebrando a tensão. Acelere o vínculo. Transforme Corinne. Apresente-a ao conselho como sua alfa. Isso calaria os dissidentes. Elijah virou-se para Corinne. Havia dor em seus olhos. Não. Ela merece tempo para decidir. Elijah. Dante começou. Eu disse não. O rugido ecoou pela cozinha. Copos tremeram. Mara e os conselheiros baixaram as cabeças instintivamente, submissão a um alfa. Mas Corinne não baixou. Ela se levantou, caminhou até Elijah, e tocou seu braço. E se eu quiser conhecer o conselho primeiro? Ver com meus próprios olhos este mundo antes de decidir. Elijah respirou fundo, forçando o controle. O conselho se reúne esta noite. É perigoso. Eu não tenho medo. Deveria. Bjorn murmurou. Alguns deles vão te odiar apenas por existir. Corinne ergueu o queixo. Então que me odeiem. Mas vou encarar isso de frente. Dante sorriu. Desta vez, alcançou os olhos. Ela tem coragem. Talvez seja digna do título. Elijah segurou a mão de Corinne. Está decidido. Ela vem comigo esta noite. Ele olhou para cada um dos conselheiros. E qualquer um que a desrespeite, responderá a mim. O resto do dia passou em preparação. Mara levou Corinne para um quarto que ela nunca tinha visto,
Um closet enorme cheio de roupas femininas. Vestidos, ternos, roupas casuais, tudo parecia novo. Elijah mandou fazer. Mara explicou, percebendo a confusão de Corine. Ele sabia que você viria. O lobo sempre sabe. Corine passou os dedos por um vestido de seda negra. Ele planejou tudo isso? Não planejou. Esperou. Mara puxou um conjunto. Calça de couro preta, blusa de seda cinza, botas de cano alto. Use isso. Mostre força, não sedução. O conselho precisa ver uma líder, não uma conquista. Corine se trocou enquanto Mara falava sobre os membros do conselho. Havia 12 no total, representantes de cada clã. Alguns eram aliados de Elijah. Outros, neutros. E pelo menos 3 eram abertamente hostis. Victor Havok é o mais perigoso. Mara travou a porta. Ele é o líder do clã oriental. Velho, poderoso, astuto. Acredita que Elijah é jovem demais para governar. Elijah tem 38 anos. Elijah tem 380 anos. Mara corrigiu. Para nossa espécie, ele é praticamente um adolescente. Victor tem mais de 1000 anos. Corine parou de abotoar a blusa. 1000. Lincolns primordiais não envelhecem como humanos. Quanto mais velho, mais poderoso. Mara ajudou com os botões. Mas idade não significa dominância. Elijah derrotou Victor em combate há 50 anos. Por isso é o Alfa Supremo. Mas Victor nunca aceitou. E ele vai estar lá esta noite. Sim. E vai testar você. Humilhar, provocar, talvez até atacar. Mara segurou os ombros de Corine. Não mostre medo. Nunca baixe os olhos. E se ele te desafiar, deixe Elijah lidar. Entendeu? Corine assentiu. Mas por dentro, o medo crescia. O conselho se reunia em um lugar que Corine nunca imaginou existir. Abaixo da mansão, acessado por uma escadaria oculta atrás da biblioteca, havia um salão enorme. Paredes de pedra antiga. Tochas iluminavam o espaço com luz dançante. No centro, uma mesa circular de madeira escura onde 12 cadeiras esperavam. Já havia 10 pessoas presentes quando Elijah e Corine entraram. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se viraram para ela. E Corine sentiu o peso daqueles olhares, alguns curiosos, outros hostis, todos intensamente animalescos. Boa noite, conselho. Elijah falou, a voz ecoando. Apresento Corine Tate, minha parceira destinada. Um murmúrio percorreu o salão. Ainda humana, uma mulher de cabelos prateados e olhos verdes faiscantes falou. Você não a reivindicou ainda, Elijah? Ela merece escolher livremente. Selene. Escolher? Um homem de barba grisalha e postura curvada riu. Você está ficando fraco, garoto. No meu tempo, alfas não pediam permissão. Seu tempo acabou. Gregor. Elijah retrucou. E então ele entrou. Victor Havok. Alto, esguio, vestido inteiramente de preto. Cabelos brancos como neve caíam até os ombros. Olhos azuis gelados fixaram-se em Corine com intensidade predatória. Ele se moveu como serpente, suave, silencioso, mortal. Então está é a razão de toda a confusão. Victor parou diante de Corine. Tão perto que ela sentiu o frio irradiando dele. Frágil, assustada, humana. Elijah rosnou. Afaste-se dela. Ou o quê? Vai me desafiar novamente? Victor sorriu, dentes perfeitos e brancos demais. Você mal consegue se controlar perto dela. Ouvi dizer que quase a atacou 3 vezes já. Corine sentido Elijah se mover atrás dela. Ela colocou uma mão no peito dele, um gesto pequeno, mas suficiente para fazê-lo parar. Então ela olhou diretamente para Victor. Você está certo. Eu sou humana. Frágil comparada a você. Ela deu um passo à frente, desafiando. Mas eu não estou assustada. E se você acha que pode me usar para enfraquecer Elijah, está subestimando nós dois. Victor piscou, surpreso. Então riu, um som sem humor. Ela tem boca. Que adorável. Ele circulou Corine como predador avaliando a presa. Mas boca não sobrevive a garras. Diga-me, humana, você está pronta para sangrar pelo seu alfa?
Estou pronta para me tornar uma de vocês. O silêncio foi absoluto. Victor parou de circular. Você aceita a transformação? Aceito. Corinne olhou ao redor do salão, encarando cada membro do conselho. Vou me tornar uma Lincoln primordial. Vou ser a Alpha ao lado de Elijah. E qualquer um que tentar nos separar, vai me enfrentar também. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Selene começou a bater palmas lentamente. Bom. Ela sorriu. Talvez você realmente seja digna. Outros começaram a concordar. Acenos, murmúrios de aprovação. Mas Victor não sorriu. Ele se virou para Elijah. Você ouviu sua parceira. Ela aceita. Então por que esperar? Seus olhos brilharam. Reivindique-a. Agora. Na frente do conselho. Prove que ela é realmente sua. Elijah ficou rígido. Isso é particular. Ou é fraqueza? Victor deu de ombros. Talvez você não consiga. Talvez o garoto que se diz Alfa Supremo não tenha coragem de marcar sua própria fêmea. Era uma armadilha. Corinne percebeu tarde demais. Se Elijah recusasse, pareceria fraco diante do conselho. Se aceitasse, teria que reivindicá-la ali, na frente de todos, sem a preparação emocional que ela precisava. E Victor sabia disso. O silêncio era ensurdecedor. Todos esperavam. Elijah olhou para Corinne. Havia agonia em seus olhos. Desculpe, ele disse sem palavras. E então ele a pegou. Ergueu-a nos braços, os olhos começando a brilhar dourado. O lobo estava surgindo. Não aqui. Ele rosnou para Victor. Mas ela será minha antes do amanhecer. Ele carregou Corinne para fora do salão, subindo as escadas em passadas largas e furiosas. Atrás deles, o riso de Victor ecoou. A armadilha havia sido armada. E o relógio começava a contar. Elijah carregou até o quarto dele, sem dizer uma palavra. Corinne sentia tensão no corpo dele, músculos como pedra, respiração controlada demais, o tremor sutil que indicava a besta lutando para emergir. Ele a colocou no chão com cuidado, recuou 3 passos, passou as mãos pelo rosto. Me desculpe. A voz estava rouca. Ele me forçou. Victor me forçou a... Eu sei. Corinne caminhou até ele. Foi uma armadilha. Eu não queria assim. Não está noite. Você não está pronta. Elijah. Eu prometi que você teria tempo. Ele socou a parede. A pedra rachou. Prometi que seria sua escolha, no seu ritmo, quando você tivesse certeza absoluta. Corinne segurou o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Eu tenho certeza. Os olhos âmbar encontraram os dela. Havia dor ali, desejo, medo. A transformação vai doer, muito. Dias de agonia enquanto seu corpo se reconstrói. Ele segurou os pulsos dela. E eu vou ser brutal. Quando o lobo assumir durante a reivindicação, eu não sei se conseguirei ser gentil. Eu não estou pedindo gentileza. Corinne, eu estou pedindo você. Ela se aproximou. Todo você, homem e lobo. Não importa quão selvagem seja. Algo quebrou dentro dele. Elijah puxou contra o corpo, os frábios encontrando os dela com fome desesperada. Não era o beijo controlado de antes. Era necessidade crua, anos de solidão derramados em contato. As mãos dele desceram pela cintura dela, pela curva dos quadris. Ele a ergueu. Ela enlaçou as pernas na cintura dele, sentindo cada músculo rígido contra seu corpo. Ele caminhou até a cama, a depositou como se fosse vidro. Última chance. Ele ofegou. Diga não agora e eu paro. Eu luto contra o lobo. Eu. Corinne puxou a blusa pela cabeça. A resposta estava dada. Os olhos de Elijah escureceram, dourado líquido substituindo o âmbar. O lobo estava chegando à superfície. Ele tirou a camisa, o torso musculoso revelado, a tatuagem de Astaroth parecendo se mover sob a pele. Cicatrizes antigas marcavam o corpo, lembretes de batalhas, de séculos vividos. Corinne tocou uma cicatriz sobre o coração dele. Quem fez isso? Meu pai. A voz dele estava diferente, mais grave, gutural. Quando eu o desafiei pelo título. Você o matou. Tive que matar.
Ele segurou a mão dela. É a lei. Alfa contra alfa. Só um sobrevive. Corine deveria ter sentido horror. Mas este era o mundo dele, brutal, honesto em sua violência. Eu estou pronta para este mundo. Ela sussurrou. Elijah rosnou baixo. Então a beijou novamente. Desta vez, não havia hesitação. As mãos dele exploraram cada curva, cada linha do corpo dela. Ele era fogo e força, mas surpreendentemente gentil, como se estivesse memorizando cada centímetro de pele. Corine arqueou contra ele, quando a boca dele desceu pelo pescoço, pela clavícula. Ele parou sobre o pulso acelerado na garganta dela. Aqui. Ele roçou os lábios no ponto. É aqui que vou marcar você. Ela tremeu. Não de medo. De antecipação. Então me marque. Os olhos dele brilharam vermelho por um segundo. Ainda não. Ele subiu, os lábios junto ao ouvido dela. Primeiro eu preciso que você seja minha de todas as formas. Depois, quando você estiver no limite, eu vou cravar minhas presas e fazer você minha para sempre. O corpo inteiro de Corine se incendiou. O resto das roupas desapareceu. Pele contra pele. Calor impossível. Ele tocava cada parte dela com reverência e fome misturadas. Tão perfeita. Ele murmurou contra a pele dela. Feita para mim. Apenas para mim. Apenas sua. Ela confirmou. Aquilo quebrou o último fio de controle. Elijah a tomou. Não foi gentil, mas foi perfeito. Cada movimento carregado de séculos de solidão finalmente terminando. Cada toque dizendo o que palavras não podiam. Corine se perdeu nele, na intensidade, na forma como ele a segurava como se fosse o centro do universo dele. Porque ela era. O prazer escalava, impossível, selvagem. Ela sentia algo mais, uma conexão que ia além do físico, como se suas almas estivessem se entrelaçando. Elijah. Ela ofegou. Eu sei. Ele rosnou. Eu sinto também. O vínculo começando. Nossas essências se fundindo. Ela arqueou, perto do limite. E então ele mordeu. As presas perfuraram a pele na junção entre pescoço e ombro. A dor foi aguda, instantânea. Mas então veio algo mais. Calor. Queimação. Algo líquido e impossível invadindo suas veias. Corine gritou. Não de dor. De transformação. Seu corpo convulsionou. Elijah segurou firme, ainda com as presas enterradas, injetando as enzimas que reescreveriam cada célula dela. Quando ele finalmente soltou, o sangue escorria pelo pescoço dela. Ele lambeu a ferida, acelerando a cura. A marca ficou. Uma cicatriz em forma de meia-lua, permanente, visível. O símbolo de que ela pertencia ao Alfa Supremo. Corine ofegava. O corpo tremia. Ela sentia algo mudando dentro dela, ossos se ajustando, músculos se fortalecendo, sentidos se aguçando. O que está acontecendo? A transformação começou. Elijah a envolveu nos braços. Vai levar 3 dias. Talvez 4. Você vai ter febre, alucinações, dor. Você vai ficar. Não saio do seu lado. Ele beijou a testa dela. Nunca mais. Corine se aconchegou contra o peito dele, exausta, completa, e pela primeira vez em anos. Elijah Grimont sorriu. Um sorriso verdadeiro. De paz. Mas a paz durou apenas horas. Corine acordou com febre, o corpo queimando por dentro. Elijah a carregou até o banheiro. Colocou-a numa banheira com água fria. Não ajudou. É normal. Ele enxugava o suor da testa dela. Seu corpo está se reconstruindo, lutando contra a mudança, e aceitando ao mesmo tempo. Dói. Ela choramingou. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ele a segurou. Mas você é forte. Mais forte que qualquer uma que já vi. As horas se arrastavam. Mara trouxe ervas. Selene, a mulher de cabelos prateados do conselho, apareceu com chás antigos que aliviavam temporariamente. Dante e Bjorn montaram guarda na porta. Porque agora Corine era preciosa. Uma futura alfa em transformação era vulnerável. E inimigos não hesitariam em atacar. No segundo dia, as alucinações começaram. Corine via lobos nas sombras, ouvia uivos que não existiam,
Sentia garras que não estavam lá. Elijah nunca a soltou. Eu estou aqui. Ele repetia. Você está segura. Eu estou aqui. Sua voz era a única âncora na tempestade. No terceiro dia, algo mudou. Corinne acordou com os sentidos aguçados. Podia ouvir conversas no andar de baixo, cheirar cada pessoa na mansão, sentir a textura das fibras do lençol como nunca antes. Está funcionando. Elijah sorriu. Seus sentidos estão acordando. Ela se sentou, ainda fraca, mas melhor. Quando vou me transformar completamente? Lua cheia, daqui a 4 dias. Ele segurou a mão dela. Vai ser instintivo. Seu corpo vai saber o que fazer. Corinne olhou pela janela. O bosque parecia diferente agora. Menos ameaçador, mais convidativo. Como se pertencesse a ela. Victor vai tentar algo, ela disse de repente. Elijah ficou tenso. Por que diz isso? Porque ele não apareceu. Nenhum inimigo apareceu. Ela virou-se para ele. Eles estão esperando eu terminar a transformação, quando eu estiver mais vulnerável. Elijah rosnou. Eu não vou deixar. A porta do quarto explodiu. Não de dentro. De fora. Mara entrou tropeçando, sangrando de um corte na testa. Eles estão aqui. Ela ofegou. Havok trouxe 30 lobos, cercaram a mansão. Elijah se levantou num salto. Tranque a porta. Ele ordenou a Mara. Não deixe ninguém entrar. Onde você vai? Ele já estava se despindo, os ossos começando a estalar. Defender o que é meu. A transformação veio rápida, brutal, e então Astaroth estava ali, enorme, negro, olhos vermelhos de fúria. O lobo olhou para Corinne uma última vez. Depois saltou pela janela. O som de vidro quebrando ecoou. E então começou. Do lado de fora, rosnados, gritos, o som horrível de carne sendo rasgada. Corinne correu até a janela. E viu o inferno. Dezenas de lobos cercavam a mansão. Astaroth lutava contra 5 ao mesmo tempo. Dante e Bjorn, também transformados, defendiam as laterais. Mas havia muitos. Muitos demais. E então Corinne viu Victor Havok, em forma de lobo, prateado e imenso. Ele não estava lutando. Estava observando. Esperando. E então seus olhos encontraram os dela na janela. Ele sorriu. E começou a correr. Direto para a mansão. Direto para ela. Mara gritou. Ele vem para você. Corinne recuou da janela. A porta trancada não ia segurar um alfa. Ela estava sozinha. Humana ainda. Fraca. Indefesa. E Victor Havok estava vindo matá-la. Antes que a transformação pudesse terminar. O impacto veio como explosão. Victor atravessou a parede lateral do quarto em forma de lobo. Pedras e madeira voaram. Mara foi arremessada contra o corredor, batendo com força. Ficou imóvel. Corinne recuou, o coração disparado. O lobo prateado era imenso, quase do tamanho de Astaroth, mas mais esguio. Olhos azuis gelados fixaram-se nela com fome assassina. Ele avançou devagar, saboreando o medo. Corinne procurou algo, qualquer coisa, para se defender. Seus dedos encontraram um abajur. Ela o ergueu como arma patética. Victor rosnou, som de diversão, e então atacou. Corinne rolou. As garras rasgaram o colchão onde ela estava segundos antes. Penas explodiram no ar. Ela correu para a porta. Victor foi mais rápido. Bloqueou a saída. A mandíbula abriu, presas gotejando saliva. Ele ia despedaçá-la. Mas então algo aconteceu. Corinne sentiu calor explodindo de dentro. Seus ossos começaram a doer. A pele formigava. Os sentidos aguçaram a um nível impossível. Ela podia ouvir o coração de Victor, cheirar a podridão de suas intenções, sentir cada vibração no ar. A transformação estava começando. Agora, Victor percebeu. Seus olhos se arregalaram. Ele avançou mais rápido, sabendo que precisava matá-la antes. Corinne gritou. E o grito se transformou em uivo.
Seus ossos estalaram. Doía, Deus, como doía, mas ela não lutou. Deixou acontecer. Rendeu-se ao instinto que surgia como maré. Pelos brotaram de sua pele, castanhos dourados. Suas mãos se transformaram em patas. Garras negras emergiram. Victor hesitou. E isso foi seu erro. A loba que era Corine saltou. Menor que Victor. Inexperiente. Mas movida por algo mais primitivo que treinamento. Sobrevivência. Suas presas encontraram o ombro dele. O sangue jorrou quente e metálico. Victor rugiu, sacudindo-a. Ela foi arremessada contra a parede, o impacto expulsando o ar. Mas levantou. Victor avançou novamente. Desta vez com fúria real. Corine tentou desviar. Tarde demais. As garras dele rasgaram seu flanco. A dor explodiu. Ela ganiu. Mas não caiu. Girou, e mordeu a perna dele, forte. Ouvia os ossos rachando. Victor berrou. E então a parede oposta explodiu. Astaroth entrou como furacão negro. 300 quilos de fúria primordial atingiram Victor como trem desgovernado. Os dois lobos rolaram, destroçando o que restava do quarto. Presas contra presas. Garra contra garra. Corine recuou, ofegante. O sangue escorria de seu flanco. Mas a ferida já começava a fechar. Regeneração. Ela era uma deles agora. Astaroth dominou Victor. Prensou a garganta prateada contra o chão. Os olhos vermelhos ardiam com ódio assassino. Victor tentou se debater. Inútil. Astaroth era maior, mais forte. E estava protegendo sua parceira. Não haveria misericórdia. As presas se aproximaram da jugular de Victor. Elijah, pare. A voz veio da porta. Dante e Bjorn, ainda em forma humana, cobertos de sangue, entraram. Atrás deles, Selene, e outros membros do conselho. Se você o matar, os clãs dele vão pedir guerra total. Dante falou rápido. Deixe o conselho julgar. Astaroth rosnou. Não queria razão. Queria sangue. Mas então uma loba menor se aproximou. Castanho dourada. Olhos verde musgo mesmo em forma animal. Corine. Ela tocou o focinho no pescoço de Astaroth. Um gesto gentil, de confiança. Eu estou bem. Você me salvou. Os pensamentos fluíram entre eles. O vínculo permitia isso agora. Astaroth tremeu. Lentamente, a fúria se dissipou. Ele soltou Victor com um último rosnado de aviso. Victor se levantou cambaleante. Transformou de volta a forma humana. Nu, sangrando, humilhado. Ela se transformou. Ele cuspiu sangue, em pleno ataque. Sem lua cheia. Impossível. Selene se aproximou de Corine. Estudou a loba jovem com olhos avaliadores. Não impossível. Raro. Ela sorriu. Apenas alfas verdadeiras conseguem transformação forçada antes da primeira lua cheia. Olhou para o conselho. Ela é legítima. Corine sentiu algo mudando. Não fisicamente, mas no ar. Na forma como os outros a olhavam. Respeito. Ela tinha provado seu valor em sangue. Astaroth se transformou de volta. Elijah ficou ali, nu e coberto de feridas já fechando. Caminhou até Corine e ajoelhou-se diante dela. Você foi magnífica. Ele tocou a cabeça da loba. Minha alfa. Minha guerreira. Corine tentou se transformar de volta. Não sabia como. O corpo não obedecia. Calma. Elijah murmurou mentalmente. Respire. Visualize sua forma humana. Ela tentou. Os ossos estalaram novamente. A mudança era mais dolorosa na volta. Mas finalmente, ela estava humana novamente. Nua, sangrando, exausta. Elijah a envolveu em seus braços. Você é incrível. Ela tremeu contra ele. Eu matei. Não. Mas machucou. Defendeu-se. Ele beijou a testa dela. Exatamente como uma alfa deveria. Victor foi arrastado por guardas. Mas antes de sair, ele olhou para Corine. Não havia ódio em seus olhos. Havia reconhecimento. Você pode ter vencido hoje, garota. Ele disse, a voz rouca.
Mas isso não acabou. O conselho está dividido. E guerra está chegando. Ele foi levado. O quarto ficou em silêncio. Então Dante começou a rir. Meu Deus! Ela realmente fez. Se transformou em pleno combate. Ele olhou para Elijah. Você escolheu bem. Bjorn acenou concordando. Os clãs vão falar disso por séculos. Selene se aproximou de Corine. Ofereceu um robe de seda. Vista isso. E venha. O conselho precisa oficializar sua posição. Corine vestiu o robe com mãos trêmulas. Oficializar. Você é a parceira reivindicada do Alfa Supremo. Se transformou. Lutou. Selene sorriu. Agora precisa ser coroada. Alfa feminina dos Lincolns primordiais. O peso daquelas palavras caiu sobre Corine como montanha. Ela não era mais uma empregada desesperada. Era uma líder. Uma governante. Elijah segurou sua mão. Pronta. Corine respirou fundo. Pronta. Corine acordou com o corpo dolorido. Não de feridas, essas já haviam cicatrizado completamente. Mas dos músculos se ajustando à nova força. Era como se cada fibra tivesse sido reescrita durante a noite. Elijah dormia ao seu lado. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele parecia em paz. O rosto relaxado, a respiração profunda e constante. Ela traçou os dedos pela mandíbula dele. Ainda não acreditava completamente. 3 semanas atrás, era uma estudante desesperada. Agora era uma alfa. Imortal. Poderosa. Ligada para sempre ao homem mais perigoso do mundo Linca. Os olhos âmbar de Elijah se abriram. Ele pegou a mão dela e beijou os dedos. Bom dia, minha alfa. Corine sorriu. Ainda é estranho ouvir isso. Vai se acostumar. Ele a puxou para mais perto. Como se sente? Diferente. Mais forte. Eu posso ouvir Mara fazendo café lá embaixo. E o coração de Dante acelerando enquanto ele treina. Seus sentidos ainda vão aguçar mais. Elijah beijou a marca no pescoço dela. E na próxima lua cheia, você vai experimentar a transformação completa. Não forçada por medo, mas por escolha. Corine tocou o colar que agora usava constantemente. Victor disse que guerra estava chegando. Ele estava blefando. O rosto de Elijah se fechou. Não. Os clãs orientais estão inquietos. Havok foi humilhado publicamente. Isso exige resposta. Então atacam. Eventualmente. Mas há regras. Protocolos. Ele suspirou. A política Lincoln é complexa. Antes que Corine pudesse responder, Mara bateu na porta. Elijah. Temos um problema. Ele se levantou imediatamente. Vestiu calças e abriu a porta. Mara estava pálida. Nas mãos, um envelope lacrado com cera preta. Chegou esta manhã. Pelo correio de clã. Elijah pegou o envelope. Reconheceu o selo. E seu rosto perdeu a cor. Não. O que é? Corine se aproximou. Ele abriu. Dentro, um único cartão em papel pergaminho antigo. A caligrafia era elaborada, antiga. Corine leu por cima do ombro dele. Alfa Supremo Elijah Grimont. Soube de sua nova união. Que fascinante. Após 300 anos de solidão, finalmente encontrou alguém tola o suficiente para aceitar você. Venho apresentar minhas felicitações. Pessoalmente. Chegarei à mansão em 3 dias. Prepare-se. Lucien Grimont. O silêncio foi absoluto. Quem é Lucien? Corine perguntou. Elijah amassou o papel. Meu irmão. Corine não sabia que Elijah tinha um irmão. Ele nunca mencionara. E agora, observando a tensão no rosto dele, ela entendia por quê. Eles estavam na biblioteca. Elijah havia convocado Dante e Bjorn. Selene também viera. Lucien. Bjorn assobiou. Pensei que ele estivesse morto. Não morto. Exilado. Selene corrigiu. Por crimes contra os clãs. Corine se sentou. Alguém vai me explicar? Elijah serviu o uísque. Bebeu de um gole. Depois começou. Lucien é meu irmão mais velho. Por direito, deveria ser o Alfa Supremo. Mas ele, pausa.
Ele se corrompeu. Como? Magia negra. Dante falou quando Elijah não continuou. Lucian procurou poder além da natureza Linca. Fez pactos com coisas que nem nós entendemos. Criaturas das sombras. Demônios. Corinne sentiu um arrepio. Ele é perigoso. Ele é a razão pela qual nossa espécie tem regras contra a feitiçaria. Selene disse gravemente. 50 anos atrás, Lucian tentou usar magia para escravizar outros alfas. Criar um exército obediente apenas a ele. O que aconteceu? Eu o detive. Elijah finalmente falou. Lutamos. Eu venci. Deveria tê-lo matado. Mas, ele é meu irmão. Dor atravessou seu rosto. Então o exilei. Proibi que retornasse sob pena de morte. E agora ele está voltando. Corinne completou. Sim. E não é coincidência. Elijah olhou para ela. Ele quer conhecer você. Ver a alfa que me fez baixar a guarda. Você acha que ele vai me atacar? Não diretamente. Lucian é astuto. Manipulador. Elijah segurou as mãos dela. Ele vai tentar te seduzir. Virar você contra mim. Encontrar fraquezas. Corinne ergueu o queixo. Não vai funcionar. Ele é convincente. Charmoso. E conhece cada segredo meu. Cada erro que já cometi. Os olhos âmbar se fixaram nela. Vai usar tudo isso contra nós. Então não o receba. Bjorn sugeriu. Mate-o assim que cruzar a fronteira. Não posso. Elijah socou a mesa. Ele invocou o direito de sangue. Como membro da família Grimont, tem permissão de visitar a mansão ancestral. Se eu negar, os clãs vão questionar minha legitimidade. É uma armadilha, Mara resumiu. Ele te força a recebê-lo ou parecer fraco. Exatamente. Corinne processou tudo. Então o recebemos. Mas com cuidado. Ela olhou ao redor. Quantas pessoas leais temos? A guarda pessoal. 23 lobos. Dante respondeu. E os clãs do sul e norte estão conosco. Podemos convocar mais 50 se necessário. Não. Elijah negou. Isso pareceria medo. Vamos recebê-lo normalmente. Com educação. Mas cada um fica alerta. Selene acenou. Vou espalhar a palavra pelos clãs. Todos devem saber que Lucian retornou. A reunião terminou. Todos saíram menos Corinne e Elijah. Ele ficou olhando pela janela. As costas tensas. Corinne abraçou-o por trás. Me fale dele. Quem ele era antes da corrupção. Elijah suspirou. Ele era brilhante, carismático. Todos o amavam. Eu o idolatrava, voz tingida de nostalgia, mas ele sempre quis mais. Mais poder, mais controle. O título de Alfa Supremo não era suficiente. Ele queria dominar todas as espécies sobrenaturais. E a magia prometeu isso. Sim. Ele começou com feitiços pequenos. Depois rituais maiores. Quando percebemos, já tinha ido longe demais. Elijah virou-se. O pior foi ter que lutar contra ele. Ver meu irmão se transformar em monstro. Você fez o certo. Fiz. Às vezes me pergunto se não deveria tê-lo matado. Poupado o mundo de o que quer que ele se tornou. Corinne segurou o rosto dele. Você escolheu misericórdia. Não se arrependa disso. Ele a beijou. Profundo. Desesperado. O que eu fiz para merecer você? Esperou 300 anos. Eles riram. Mas a tensão permanecia. Porque em 3 dias, o passado de Elijah chegaria à porta. E traria sombras que nenhum deles estava pronto para enfrentar. Na primeira noite, os pesadelos começaram. Corinne acordou suando. Imagens fragmentadas enchiam sua mente. Um lobo branco com olhos vermelhos. Gritos. Sangue. E uma risada que gelava o sangue. Elijah a segurou. Pesadelo. Eu não sei. Parecia real. Ele franziu o senho. Descreva. Ela falou sobre o lobo branco. Sobre os olhos vermelhos. O rosto de Elijah empalideceu. Lucian. Em forma de lobo, ele é branco. Único na linhagem. Mas como eu sonharia com ele? Nunca o vi. O vínculo. Elijah percebeu. Você está conectada a mim. Minhas memórias, meus medos, estão vazando para você.
Isso é normal. Para vínculos tão fortes quanto o nosso. Sim. Ele acariciou o cabelo dela. Desculpe. Estou contaminando seus sonhos com meus demônios. Nossos demônios agora. Ela corrigiu. Vamos enfrentá-los juntos. Mas na segunda noite, o pesadelo piorou. Desta vez, Corinne via através dos olhos de Elijah. Via Lucian jovem, sorrindo. Depois Lucian transformado, atacando. A luta brutal. O momento em que Elijah poderia ter matado. E escolheu não. Ela acordou chorando. E soube. Lucian não voltava para fazer as pazes. Voltava para terminar o que começara 50 anos atrás. Voltava para matar Elijah. E tomar seu lugar como Alfa Supremo. O terceiro dia amanheceu envolto em névoa. Corinne observava pela janela enquanto a bruma engolia o bosque. Havia algo errado no ar. Uma tensão que fazia seu instinto Lincoln rosnar. Ele está perto. Elijah apareceu atrás dela, já vestido completamente de negro. Posso sentir. A mansão estava em alerta máximo. Dante e Bjorn posicionaram guardas em cada entrada. Mara verificou as saídas de emergência. Selene traçou runas antigas nos batentes das portas, proteção contra magia. Mas todos sabiam que se Lucian quisesse entrar, entraria. Ao meio-dia, os portões se abriram sozinhos. Ninguém os tocou, simplesmente se abriram, rangendo sinistros. E ele entrou. Lucian Grimont. Corinne o viu pela primeira vez, e entendeu por que Elijah o temia. Alto como o irmão, mas de constituição mais esguia. Cabelos negros caíam até os ombros em ondas perfeitas. Vestia um sobretudo preto sobre camisa branca imaculada. Mas foram os olhos que aprenderam. Vermelhos. Não âmbar, não dourado. Vermelhos como sangue fresco. Ele sorriu ao ver a comitiva esperando. Um sorriso de lobo que encontrou o galinheiro aberto. Irmãozinho. A voz era veludada, perigosa. Quanto tempo? Elijah desceu os degraus. Postura rígida, controlada. Lucian. Você foi exilado. Sua presença aqui viola. Direito de sangue. Lucian o interrompeu. Eu invoquei. Você não pode negar, não sem perder respeito do conselho. Ele olhou ao redor. Ah, vejo que você aprendeu algumas coisas políticas, impressionante. Seus olhos encontraram Corinne. E ela sentiu como se algo gelado rastejasse por sua pele. Então está ela. Lucian caminhou lentamente até parar diante dela. A pequena humana que domou o Alfa Supremo. Corinne não recuou. Segurou o olhar vermelho com os próprios olhos verde-musgo. Não sou mais humana. Não, não é. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como espécime interessante. Posso sentir o poder em você. Jovem ainda, cru, mas, potente. Sorriu. Meu irmão escolheu bem, pela primeira vez na vida. Elijah rosnou. Cuidado com suas palavras. Ou o quê? Vai me exilar novamente? Lucian riu. Já estou exilado, irmãozinho. Não tem nada pior que possa fazer. Posso matá-lo. Poderia, mas não vai. Lucian se virou. Porque no fundo, você ainda me ama, ainda lembra do irmão que eu fui. E essa fraqueza, ele apontou para o coração de Elijah, é o que sempre te tornou inferior a mim. A tensão explodiu. Elijah avançou. Dante e Bjorn seguraram-no. Lucian apenas sorriu. Viu. Previsível. Emocional. Ele subiu os degraus. Vou me instalar no meu antigo quarto. Presumo que não transformou em closet. Ele entrou na mansão como se ainda fosse dono. Corinne tocou o braço de Elijah. Sentia a fúria vibrando através dele. Calma. Ele não deveria estar aqui. Elijah cerrou os punhos. Isto vai terminar mal. Então terminaremos nos nossos termos. Ela segurou o rosto dele. Não nos dele. O jantar foi tenso. Lucian sentou-se à cabeceira oposta a Elijah, sorrindo como se estivesse em uma festa. Comeu elegantemente, bebeu vinho caro, conversou amenidades. Mas cada palavra carregava veneno. Então, Corinne, ele se dirigiu a ela diretamente. Como é ser transformada contra sua vontade? Não foi contra minha vontade. Ela respondeu calmamente. Ah, sim. Porque pelo que ouvi, você foi atacada por dissidentes, forçada a transformar para sobreviver. Lucian inclinou-se. Soa como falta de escolha, não concorda?
Eu escolhi ficar sabendo dos riscos. Que nobre, ele bebeu vinho. Mas me diga, você realmente sabe quem está ao seu lado? Elijah colocou o garfo na mesa com força. Lucian. Sabe quantas pessoas ele matou? Não em batalha, não em defesa. Lucian continuou. Mas por poder, por medo, por controle. Chega. Elijah se levantou. Ele matou nosso pai. Isso você sabe. Mas sabia que matou também nosso tio. E 3 primos. Qualquer um que ameaçasse seu título. Lucian olhou para Corine. Seu amado Alfa tem as mãos manchadas com sangue da própria família. Corine olhou para Elijah. Viu a dor em seus olhos. A verdade. É verdade? Ela perguntou baixo. Ele não respondeu imediatamente. Quando fez, a voz estava rouca. Sim. Eu matei para proteger o título, para manter a paz entre os clãs. Ele a encarou. Eu nunca disse que era bom, Corine, apenas que era seu. Lucian bateu palmas lentamente. Honestidade, que refrescante. Ele se levantou. Mas vou deixá-los com o último pensamento. Olhou para Corine. Você acha que o vínculo é amor. Mas é instinto, química, magia da lua forçando vocês juntos. Sorriu. E se eu dissesse que posso quebrá-lo? O ar congelou. Elijah ficou imóvel. Isso é impossível. Para você, talvez. Lucian caminhou até a porta. Mas eu aprendi muitas coisas no exílio, coisas que fariam até os antigos tremerem. Ele parou na soleira. Durma bem, cunhada. Amanhã teremos uma conversa mais privada. Ele saiu. O silêncio foi ensurdecedor. Corine virou-se para Elijah. Ele pode mesmo quebrar o vínculo? Não sei. Elijah passou as mãos pelo rosto. Magia negra não tem regras. Se ele encontrou algo poderoso suficiente, por que faria isso? Porque sabe que você é minha força. Sem você, ele hesitou. Eu não seria o mesmo, enfraqueceria, e ele poderia me desafiar pelo título. Corine processou. Tudo fazia sentido agora. Ele não voltou para fazer as pazes. Voltou para destruir você através de mim. Sim. Ela segurou as mãos dele. Então não deixamos. Ficamos juntos, não importa o que ele diga ou faça. Elijah a puxou para um abraço. Eu não mereço você. Merecemos um ao outro. Mas naquela noite, Lucian visitou Corine em sonhos. Não era pesadelo. Era diferente. Ela estava consciente, mas presa. Caminhava por um corredor infinito de névoa. E ele estava lá. Impressionante, não? Lucian apareceu ao lado dela. Invasão de sonhos. Truque útil. Saia da minha cabeça. Corine tentou acordar. Não conseguiu. Relaxe. Só quero conversar, sem meu irmão interrompendo. Ele gesticulou e cadeiras apareceram. Sentou-se. Por favor. Corine ficou de pé. Não tenho nada para falar com você. Mesmo. Nem sobre o fato de que Elijah está escondendo algo crucial de você. Ela hesitou. Lucian sorriu. Sabia que despertaria sua curiosidade. Ele cruzou as pernas. Você sabe que o vínculo é eterno. Mas sabe o preço? Que preço? Toda vez que Elijah sente dor, você sente. Toda vez que ele luta, você enfraquece. Lucian inclinou-se. E quando ele morrer, porque eventualmente morrerá em batalha, você morrerá também, instantaneamente. Seu coração simplesmente para. O mundo girou. Ele sabe disso. Claro, Lucian sorriu. E escolheu não te contar, porque sabia que se soubesse, talvez reconsiderasse. Afinal, que tipo de amor condena alguém à morte compartilhada? Corine sentiu raiva crescendo. Você está mentindo. Estou. Pergunte a ele amanhã. Veja a verdade em seus olhos. Lucian se levantou. Elijah é muitas coisas, mas mentiroso ruim não é uma delas. O sonho começou a desmoronar. Pense nisso, Corine. A voz de Lucian ecoou. Eu posso libertá-la, quebrar o vínculo, dar a você vida própria novamente. Tudo o que precisa fazer é me pedir. Corine acordou ofegante. Elijah dormia ao lado, tranquilo. Ela olhou para ele, o homem que amava, o alfa que a transformou, que a condenara a morrer com ele. E pela primeira vez desde o vínculo, Corine sentiu dúvida rastejar em seu coração. Corine não voltou a dormir.
Ficou observando Elijah até o amanhecer, cada linha do rosto dele, cada respiração, procurando sinais de mentira no homem que prometera amor eterno. Quando ele acordou, ela estava sentada à beira da cama, distante. Corine. Ele estendeu a mão. O que foi? Me diga a verdade. A voz dela saiu fria. Sobre o vínculo, a verdade completa. Elijah ficou rígido. Percebeu. Lucian veio até você. Responda a pergunta. Ela virou-se. Se você morrer, eu morro também? O silêncio foi resposta suficiente. Corine se levantou bruscamente. Meu Deus, é verdade. Corine, espere. Ele tentou se aproximar. Não. Ela recuou. Você sabia o tempo todo e não me contou. Por que não importava? Elijah passou as mãos pelo cabelo. Você é minha parceira, minha alfa, isso vem com riscos e eu. Você me tirou a escolha. A voz dela quebrou. Você disse que eu era livre, que poderia decidir, mas omitiu a parte onde eu assino minha sentença de morte ao vincular com você. Eu sou o Alfa Supremo, vou viver milhares de anos ainda, você vai viver comigo. A menos que Victor te mate, ou Lucian, ou qualquer um dos 1000 inimigos que você tem. Corine sentiu lágrimas queimando. E então eu simplesmente paro. Como se nunca tivesse existido. Elijah se aproximou, segurou os braços dela. Eu vou proteger você, vou proteger nós, ninguém vai nos separar. Você não pode prometer isso. Ela o empurrou. Você luta, Elijah, é sua natureza, e eventualmente, a voz falhou. Então o que você quer? Ele rugiu, a frustração explodindo. Quer que Lucian quebre o vínculo? Que eu te deixe ir? Eu queria a verdade. Ela gritou de volta. Queria que confiasse em mim o suficiente para me dar escolha real. A escolha era simples. Os olhos dele brilhavam. Me amar ou não, o resto é consequência de qualquer amor verdadeiro. Amor verdadeiro não condena o outro à morte. As palavras pairaram como lâminas. Elijah recuou como se tivesse sido esfaqueado. Então é isso, você se arrepende. A voz dele saiu rouca. Do vínculo, de mim. Corine abriu a boca, fechou, não sabia a resposta. E essa hesitação foi tudo que Elijah precisou ver. Ele se virou, e saiu do quarto. A porta fechou com um clique suave, mas soou como trovão. Corine passou horas sozinha. A raiva lentamente deu lugar à confusão, depois ao arrependimento. Ela amava Elijah, isso era inegável, mas ele realmente a condenara sem escolha? Ou o amor sempre foi assim, um risco, um salto no escuro, uma batida na porta. Ela presumiu ser Mara. Mas era Lucian. Posso? Ele esperou na soleira. Corine deveria dizer não, sabia disso, mas queria respostas. Você invadiu meus sonhos. Acho que educação já foi embora. Ele sorriu, entrou, sentou-se numa poltrona, elegante e perigoso. Ouvia discussão, paredes finas. Veio glotar? Vim oferecer liberdade. Ele inclinou-se. Posso quebrar o vínculo, Corine, sem dor, sem consequências, você teria sua vida de volta. E o que ganha com isso? Honestidade, adoro. Lucian riu. Ganho ver meu irmão destruído. Ele sem você, voltaria a ser o guerreiro brutal de antes, descuidado, mais fácil de derrotar. Então por que me dizer? Por que não simplesmente fazer? Por que preciso do seu consentimento? Ele suspirou. Magia tem regras irritantes. O vínculo só pode ser quebrado se ambas as partes concordarem, ou se uma morrer. Corine processou. Elijah nunca concordaria. Mas você pode. Lucian se levantou. E se você quiser, posso fazer parecer natural. Ele pensaria que o vínculo simplesmente falhou, não saberia que você escolheu isso. Era tentador, perigosamente tentador. Ter controle de volta, não viver sob ameaça de morte compartilhada. Mas então ela pensou em Elijah, na forma como a olhava, como a segurava, como lutara por ela. Não. Corine disse firmemente. Eu não vou trair ele assim. Lucian estudou-a. Depois sorriu, genuinamente. Interessante, mesmo magoada, mesmo com razão para duvidar, você o escolhe. Ele caminhou até a porta. Talvez você realmente seja digna do título de alfa. Espere. Corine o deteve.
Por que realmente voltou? Não é só pelo título. Lucian parou. Algo atravessou seu rosto. Dor antiga. Porque eu estou morrendo. Ele disse simplesmente. A magia que usei cobra seu preço. Tenho talvez 1 ano, 2 no máximo. Corine não esperava a honestidade. E quer o quê? Perdão? Quero ver meu irmão uma última vez, sem ódio entre nós. A voz dele perdeu o sarcasmo. Mas ele nunca vai me perdoar. Então, causar um pouco de caos antes de partir pareceu apropriado. Ele saiu antes que Corine pudesse responder. E ela ficou ali, percebendo que Lucian era mais complexo do que o vilão que pintaram. Ele era um homem destruído por suas próprias escolhas. Como muitos deles. Corine encontrou Elijah no telhado da mansão. Ele estava sentado na borda, olhando o horizonte, em forma humana, mas ela via o lobo na postura, alerta, solitário, ferido. Posso me sentar? Ela perguntou baixo. Ele não respondeu, mas não a mandou embora. Ela sentou ao lado dele. O vento batia frio. Você estava certo. Corine começou. Amor verdadeiro sempre tem risco. Sempre tem sacrifício. Elijah continuou calado. Mas você estava errado também. Ela continuou. Em não me contar, em decidir por mim o que eu poderia ou não aguentar saber. Eu tinha medo. Ele finalmente falou. Medo de que se soubesse, me deixaria, e eu não suportaria isso. Corine segurou a mão dele. Eu não vou deixar você, mesmo sabendo, mesmo com medo. Ela forçou-o a olhá-la. Porque prefiro viver 100 anos ao seu lado, do que 1000 sozinha. Os olhos âmbar brilharam com emoção crua. Você tem certeza? Absoluta. Ela tocou o rosto dele. Mas prometa, sem mais segredos, sem mais omissões, enfrentamos tudo juntos. Juntos. Ele a puxou para um abraço. Eu prometo. Ficaram ali enquanto o sol descia, 2 lobos em pele humana, unidos contra o mundo. Mas no quarto abaixo, Lucian observava pela janela. Havia traçado runas no chão, um círculo de poder brilhava suavemente. Então ela escolheu ficar, que romântico. Ele murmurou. Mas não estava sozinho. Das sombras, uma figura emergiu, alta, encapuzada, cheirando a magia antiga e morte. O vínculo está intacto. A voz era feminina, fria. Sim, mais forte até. Lucian sorriu. Perfeito para nossos planos. Então proceda, na lua cheia, quando a transformação dela estiver completa. A figura entregou uma adaga, negra, pulsando com energia sombria. Use isso, no coração dela. Isso vai matá-la. Não, vai corrompê-la. A mulher riu. E através do vínculo, corromperá ele também. O Alfa Supremo se tornará nosso fantoche, e os clãs cairão. Lucian pegou a adaga, observou a lâmina. Eu disse que queria ver meu irmão sem ódio. Ele falou baixo. Não menti. Então por que fazer isso? Porque se eu vou morrer, Lucian sorriu, mas havia tristeza em seus olhos vermelhos. Vou garantir que o mundo Lincoln morra comigo. A figura desapareceu. Lucian ficou sozinho com a adaga. Do lado de fora, a lua começava a crescer. Faltavam 3 dias para a lua cheia. 3 dias até a transformação completa de Corine. 3 dias até Lucian trair seu irmão pela última vez. E destruir tudo. A lua cheia nasceu vermelha. Corine sentiu a mudança antes mesmo de ver. Seu sangue fervia. Cada nervo pulava. O lobo dentro dela arranhava para sair, não de medo, mas de pura necessidade. É hora. Elijah estava ao lado dela no telhado. Também sentia a chamada, sua primeira transformação voluntária. Eu sei o que fazer. Seu instinto sabe. Ele tocou o rosto dela. Apenas se entregue. Corine respirou fundo. Fechou os olhos. E deixou ir. A transformação veio como onda. Ossos se rearranjaram, mas desta vez sem dor. Era êxtase. Libertação. Pelos brotaram dourados sob a lua vermelha. Suas presas cresceram. Garras negras emergiram. E então ela era loba. Menor que Astaroth, mas elegante. Pelagem castanho-dourada com reflexos de bronze. Olhos verde-musgo que brilhavam com inteligência. E nas costas, uma marca, não um V como Elijah, mas uma lua crescente. O símbolo das alfas femininas.
Elijah se transformou ao lado dela. Astaroth, imenso e negro, tocou o focinho no dela. Um gesto de amor, de orgulho. Você é magnífica. A voz dele ecoou em sua mente através do vínculo. Me sinto completa, ela respondeu. Eles correram juntos pela primeira vez. Pelos bosques, saltando troncos caídos, perseguindo sombras. Era liberdade pura. Poder. Vida. Corine nunca se sentirá tão viva. Mas quando voltaram à mansão, algo estava errado. O cheiro no ar. Medo. Sangue. Eles se transformaram de volta, já correndo para dentro. Encontraram Mara no salão. Caída. Uma adaga cravada nas costas. Não. Corine caiu de joelhos ao lado dela. Mara ainda respirava. Mal. Lucian. Ela sussurrou. Traiu. Ritual. Porão. Seus olhos se fecharam. Elijah rugiu. Mas Corine verificou o pulso de Mara. Ainda viva. Mal. Ela olhou para Dante e Bjorn que chegavam correndo. Levem-na para Selene. Agora. Eles obedeceram. Corine e Elijah desceram para o porão. O que encontraram os fez parar. O salão do conselho estava transformado. Runas negras cobriam as paredes. No centro, um círculo de poder pulsava vermelho sangue. E dentro dele, Lucian. Ele não estava sozinho. Uma mulher encapuzada estava ao lado dele. Mas não era humana nem Linka. O cheiro era de magia antiga. Proibida. Uma bruxa. Elijah sibilou. Você se aliou a uma bruxa das sombras? Lucian sorriu. Mas não havia alegria. Apenas resignação. Eu disse que estava morrendo. Ele ergueu a camisa. Veias negras se espalhavam pelo torso, pulsando como veneno. A magia me consome. Mas antes de ir, vou garantir que você caia comigo, irmãozinho. A bruxa ergueu as mãos. O círculo brilhou mais forte. O ritual está completo. A corrupção foi plantada, sua voz ecoava. Na próxima lua vermelha, o vínculo se tornará prisão. E ambos se transformarão em bestas sem razão. Servos das sombras. Corine sentiu algo gelado no estômago. Você nos amaldiçoou. Sim. Lucian olhou para ela. E havia genuína tristeza em seus olhos vermelhos. Me desculpe, Corine. Você não merecia isso. Mas ele olhou para Elijah. Ele sempre teve tudo. Sempre foi o escolhido. O amado. E eu? Era o filho mais velho. Elijah explodiu. Deveria ter sido você. E eu teria servido ao seu lado feliz. Mas você escolheu poder sobre família. Porque nunca foi suficiente ser apenas irmão. Lucian gritou de volta. Você não entende o que é viver na sombra de alguém. Sempre comparado. Sempre em segundo lugar. Então isso é vingança? Corine avançou. Destruir seu irmão porque não consegue superar sua própria insegurança. Lucian vacilou. A bruxa, porém, não. Chega de sentimentalismos. Ela ergueu a adaga negra. Eu completarei o ritual. Com ou sem seu consentimento, Lucian. Ela avançou para Corine. Rápida demais para ser humana. A lâmina visava o coração. Mas Lucian foi mais rápido. Ele se colocou entre elas. A adaga perfurou seu peito ao invés. O silêncio foi absoluto. Lucian olhou para a lâmina. Depois para Corine. Eu, não podia. Sangue escorria de seus lábios. Não ela. Não alguém inocente. A bruxa gritou de fúria. Idiota! Você arruinou tudo. Mas Lucian segurou o pulso dela com força sobre-humana. Elijah, ele ofegou. O ritual só pode ser desfeito se o que o iniciou morrer com ele. Entendimento brilhou nos olhos de Elijah. Não. Cuide dela. Lucian sorriu. Genuíno pela primeira vez. Cuide da sua alfa. Ela é especial. E então ele puxou a bruxa para dentro do círculo. As runas explodiram em chamas negras. Ambos gritaram enquanto o fogo os consumia. Não era fogo normal. Era magia desfazendo magia. Elijah tentou avançar. Corine o segurou. Você não pode ajudar. Lágrimas escorriam. Ele escolheu. Eles observaram enquanto Lucian Grimont, traidor, irmão,
homem partido, queimava junto com a bruxa, desfazendo a maldição, salvando-os. Quando as chamas finalmente morreram, apenas cinzas restavam, e o salão estava em silêncio. Elijah caiu de joelhos. Não chorou, apenas quebrou. Corine o abraçou, segurou-o enquanto ele tremia. Ele me salvou, Elijah sussurrou. No final, ele me salvou. Porque te amava. Corine beijou a testa dele, do jeito quebrado dele. Mas amava. Os dias seguintes foram de luto. O conselho realizou uma cerimônia. Mesmo traidor, mesmo exilado, Lucien era um Grimont. Merecia honras. Suas cinzas foram espalhadas no bosque, ao lado das de seu pai. Victor Havok apareceu, não para ameaçar, mas para apresentar respeitos. Ele era louco, Victor disse a Elijah, mas também era corajoso. Morrer por redenção, poucos têm essa força. As semanas passaram. A mansão voltou ao normal. Mara se recuperou completamente. Dante e Bjorn retomaram suas posições. E Corine floresceu. Como alfa, ela era respeitada, temida até, mas também amada, porque governava com Elijah, não abaixo dele. Juntos, reformaram leis antigas, abriram diálogo com clãs dissidentes, fortaleceram alianças. Os Lincolns primordiais entraram em nova era. 6 meses depois, Corine estava no topo da mansão, observando a lua cheia, prateada desta vez, não vermelha. Elijah a abraçou por trás. No que pensa? Em como tudo mudou. Ela se recostou nele. 6 meses atrás, eu era uma estudante desesperada. Agora é minha alfa. Minha igual. Minha tudo. Ele virou-a para encará-lo. Algum arrependimento? Corine sorriu. Nenhum. Ela tocou a marca no pescoço dele, porque encontrei onde pertenço. E onde é isso? Ao seu lado. Ela o beijou. Sempre. Eles se transformaram juntos. 2 lobos, negro e dourado, correndo sob a lua. Unidos por vínculo, por escolha, por amor. E o mundo Lincoln observava seu alfa supremo e sua alfa feminina com uma certeza. Juntos, eles eram imparáveis. Juntos, eram eternos. Juntos, eram lenda. 3 anos depois. No bosque, uma loba pequena de pelagem castanho clara brincava. Perseguia borboletas. Tropeçava nas próprias patas. Corine, em forma humana, observava sorrindo. Ela tem sua teimosia, Elijah comentou, também humano. E seus olhos? Corine apontou para filhote cujos olhos eram âmbar dourado. A pequena Luna, primeira filha dos Alfa Supremos em 400 anos, uivou para a lua. Um som pequeno, agudo, adorável. E em resposta, de todo o território, lobos uivaram de volta. Saudando a princesa. Saudando o futuro. Corine segurou a mão de Elijah. Você acha que estaremos prontos para ensiná-la tudo? Teremos séculos para descobrir. Ele a puxou para um beijo. Juntos. E enquanto Luna brincava sob as estrelas, protegida por seus pais e por uma matilha inteira, o legado Grimont continuava. Mais forte do que nunca. Fim. Eu não escolhi te querer, mas agora que quero, não existe força neste mundo que vá te tirar de mim. Elijah Grimont, Alfa Supremo. Se você acha que pode mandar em mim só porque é perigoso, é porque ainda não me conhece. Corine Grimont, Alfa Feminina. E assim, a empregada que chegou frágil e desesperada, tornou-se a alfa mais poderosa da história Lincoln. Ao lado de Elijah, Corine enfrentou traições, guerras e até os próprios medos. Porque o verdadeiro amor não é destino cego, é escolha. Todos os dias. Mesmo quando o mundo inteiro conspira contra você. Eles provaram que vínculos não são prisões. São asas. E enquanto Luna, a filha deles, cresce sob a proteção da matilha, uma nova era começa. Porque algumas histórias não terminam. Elas ecoam para sempre. Gostou dessa história? Deixa seu like. Comenta. Qual foi sua parte favorita? Elijah ou Lucien te surpreendeu mais? Inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas histórias.
Nos vemos na próxima lua cheia. Obrigado por assistir. Você é incrível.